Boa tarde. Oi, Ana. Boa tarde para todo mundo. Nessa sexta-feira, meio friozinho. Oi. Para a gente falar desse tema aqui, que ainda é um tabu, né? Sexualidade na infância. Ainda é um tema que gera muita dúvida, né? Qual o momento certo de falar? Como falar? Se falar por acaso estimula alguma coisa. Então, acho que esse nosso bate-papo de hoje com a Lena, que é uma pessoa, uma expert aí no assunto, né? Ela tá entrando aqui, vamos ver. E para a gente poder conversar sobre esse tema tão importante. A Lena tá entrando. Oi, Neidson. Boa tarde. Olá, entrando. Oi! Tudo Tudo bom, bem? Paula? Tudo Tudo jóia? melhor agora, e você? Tudo ótimo. Tava fazendo Nossa, aqui uma. a minha luz tá muito clara, né? Ela tá, mas que bom, é melhor que tá escuro, né? É, Tava falando que ainda, né, esse nosso tema, né, falar de sexualidade na infância ainda é um tabu, né? Então a gente ainda aí tem muitas dúvidas a respeito e que a ideia hoje é a gente poder conversar de uma maneira aberta para a gente trazer um pouco de esclarecimento, conhecimento sobre esse tema tão importante, né? sim, sem dúvida. E vai ser um prazer para mim estar aqui hoje à tarde com você, com seus seguidores, e a gente conversar sobre sexualidade na infância, né? Se é uma questão de respeito ou uma questão de limites, né? Ou Exatamente. Ou os ambos. dois. Exato. Exato. Eu vou Então só deixa eu apagar essa apresentar. luz aqui em cima, porque Tá, eu estou fica à achando que vontade. tá Então vamos lá, estourando assim. gente. Então, o nosso tema de hoje, sexualidade na infância, é uma questão de limites ou uma Ah, questão sim. de respeito. Oi, Gui, ó, um ex-aluno meu do Friburgo, que bom te ver aqui. Então, para quem não me conhece, que está vindo aqui pela Lena, então eu sou psicóloga, terapeuta sexual, faço parte hoje do CEPCOS, eu estou como vice-presidente do CEPCOS, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Comportamento e Sexualidade. Estou como colunista da Rádio Jovem Pan, às sextas-feiras, escrevendo lá temas de sexualidade. Sou autora do livro Sexplicando, Sexualidade Sem Mitos e Tabus. Eu trabalho com sexualidade o dia todo no consultório, né, na parte clínica. Então, para quem não me conhece, segue minha apresentação. E vou apresentar a Lena para vocês, que é um prazer enorme ter ela aqui, porque é uma pessoa referência realmente na área, né? Então, a Lena, para vocês conhecerem, a Lena é enfermeira, é educadora em sexualidade. A Lena foi diretora do Instituto Kaplan, que para quem não conhece, quem não é da área, é um instituto renomado e de muita referência para gente. É uma ONG que trabalha com educação sexual, com escolas e outras instituições. Então, ela foi diretora por 25 anos do Instituto Kaplan. E hoje ela está fazendo um trabalho super legal nas redes sociais, está com um canal do YouTube, justamente para ensinar as mães de como falar justamente de sexualidade com os filhos. Ela criou um método que chama Papo Firme. Então ela tem esse trabalho hoje super legal com a família, ensinando de como falar de sexualidade com os filhos, né, Helena? Sim, Paula. E é uma coisa muito prazerosa para mim, porque durante muitos anos eu morei em São Paulo, 40 anos, né? E dirigi o Instituto Kaplan por todo esse tempo, por 25 anos. Só que chegou uma hora que fechou o meu ciclo, né, com o Instituto. E eu resolvi voltar para minha cidade, né, para Maceió, que é um Ah, lugar que eu amo muito, que é uma cidade linda. Quem não conhece, vale a pena vir aqui conhecer. E aí eu pensei, e agora? Vou me aposentar? Não consegui. a gente gosta muito desse trabalho, não dá, né? Não consegui. Resolvi então ir para a fonte direta ali, né, de onde se cria toda
uma perspectiva da nossa vida sexual, que é na relação mãe-filho, pais e filhos, mas principalmente eu trabalho com as mães, não porque sejam elas só as únicas responsáveis por essa educação, mas porque são elas que mais me seguem nas minhas redes. Então, eu acabei focando no trabalho com as mães e hoje eu faço esse trabalho aí, explicando sobre sexualidade, falando sobre sexualidade e principalmente ensinando a conversar com os filhos, porque essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo elas enfrentarem. Porque, na verdade, a gente não foi ensinado, né? Então, a maioria das mães, dos pais, não tiveram isso na sua infância, não aprenderam isso muitas vezes na escola e nem com seus pais. Então, por mais que muitas vezes eles saibam da importância, vejam que a necessidade, ou seja, os filhos estão perguntando, a necessidade está aí. Como? Como é que eu falo? Qual que é a maneira mais adequada de falar, né? E eu acho que você ajuda muito nisso, né? Nessas dúvidas, né? Eu Então, procuro exatamente ir nesses pontos, né? E uma das coisas que eu faço é exatamente mostrar para os pais como é que se desenvolve a criança, como é que se desenvolve o adolescente. é Porque a isso. gente aprende a respeitar aquilo que a gente conhece. Então, quem é essa minha criança? Como é? Porque muitas vezes as pessoas confundem sexo com sexualidade, acham que Isso. falar de sexualidade é ensinar para a criança como é que ela tem que transar. Não. A gente não precisa falar de transar com a criança, né? O que É a gente isso. precisa é mostrar para, primeiro, entender o que está acontecendo com a criança, para que a gente possa, de fato, fazer as intervenções necessárias. Porque se a nossa criança vive num meio social, vive num contexto, né, de uma sociedade, essa sociedade tem normas e tem regras para lidar com todas as nossas funções, inclusive as funções sexuais. Mas para isso, do mesmo jeito que eu tenho que explicar para minha criança como é que ela tem que comer, como é que ela tem que pegar no garfo, quando é que ela come de colher, quando é que ela come com garfo, como é que ela vai usar o guardanapo, eu tenho que saber o que acontece no desenvolvimento da minha criança para eu poder entender melhor qual é o melhor momento para eu inserir determinados conhecimentos para minha criança. E muitas Exato. vezes o que a gente vê em relação à sexualidade é que a sexualidade ela é colocada em segundo plano. Então a gente não aprende a conhecer a sexualidade. A gente vai, sabe, primeiro desqualifica, né, coloca ela como se ela fosse um acessório na nossa vida, coisa que ela está longe disso, ela não é um acessório. A sexualidade é a nossa vida. Portanto, Uhum. tudo que tem a ver com a nossa vida tem a ver com a nossa sexualidade. E, portanto, a gente precisa se preparar para poder lidar com essa sexualidade, não da forma como um animal seguindo apenas os instintos, mas de acordo com as normas, com as regras, com as expectativas, com os valores, e para isso a gente precisa entender como é que ela se desenvolve na criança. Perfeito. E eu acho que, então, uma coisa importante da gente deixar claro é a diferença entre sexo e sexualidade. Porque muitas vezes, né, quando eu estava também dando palestra para pais, educadores e tal, parece que o pai já começa a ficar desesperado, os pais, né, assim, meu Deus, mas você vai falar de sexo com meu filho, com a minha criança? E não, né? Então, sexo a gente estaria falando, sim, da relação sexual, né? Estaria falando realmente dessa parte mais de macho e fêmea, sexo, penetração, relação. Quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de algo muito maior. Quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de autoconhecimento, respeito ao meu próprio corpo, ao corpo dos outros. A gente está falando de amor próprio, autoestima. A gente está falando de como eu me relaciono com esse meu corpo. A gente está falando sobre essa relação para com o outro e para com o meu corpo. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de algo muito maior. Inclusive, aprender a dizer não, por exemplo. Então, quando a gente vai trabalhar com crianças, a gente vai estar falando de sexualidade e não de sexo. E sexualidade justamente para aprender muitas vezes uma prevenção ao abuso, para ela conseguir identificar o que é isso, para ela respeitar o corpo dela e respeitar o corpo dos coleguinhas, dela saber o que está acontecendo com o corpo. Então, a gente está falando de um contexto muito mais amplo. Então, quando a gente estiver falando aqui, a gente vai estar falando de sexualidade com as crianças. Isso.
que sexualidade, ela envolve o sexo, mas ela não é só o sexo, né? Então ela tem todo Exatamente. um aparato que nos prepara, inclusive, para viver a nossa vida sexual quando a gente chegar lá na fase da adolescência, na fase adulta, mas tem uma série de características, né, como você colocou, além delas, os sentimentos que a gente tem, o Sim, nosso bem-estar, né, a prevenção, as nossas emoções, tudo é isso está isso. ligado à sexualidade. E, obviamente, tudo isso está estabelecido dentro de uma relação comigo mesma ou uma relação minha com o outro. Portanto, que o respeito e o limite é inevitável quando a gente fala de relação. Né? E aí, para a Perfeito. gente entender um pouquinho, agora eu vou ter que ligar a luz, porque eu acho que está ficando escuro aqui. Em Maceió escurece muito cedo, por isso que eu fiquei preocupada. É verdade. E hoje tá mais, eu Nossa, não sei se aí também tá, mas hoje não tá aí com sol aqui, pelo menos, tá bem nublado. bem nublado. Aqui também. Fez um dia Também. mais ou menos, agora começou a garoar. Está bem, Então, tá bem. vamos conversar um pouco, Lena. Eu queria que você contasse um pouco para o pessoal que está assistindo. Então, quando a gente está falando de sexualidade na infância, o que está acontecendo nesse corpo dessa criança? O que a gente precisa entender que são as transformações, que está acontecendo, que é comum a gente esperar? Então, a gente tem que entender, né, que a criança, quando ela nasce, ela já nasce no ninho de valores, de expectativas, ou seja, quando o pai e a mãe já escolheu o nome dessa criança, ali está embutido já um ninho para receber essa criança. Então, quando essa criança chega, ela já é recebida sob o olhar dos pais e de expectativas e de valores que vão nortear a forma como esses pais vão lidar com essa criança. E quem que é essa criança? Essa criança é um serzinho que está ali começando e ela vai começar a descobrir nessa sua vida sensações que são prazerosas e sensações que são de desprazer. A primeira sensação de prazer que a criança descobre é a sensação da fome, de desprazer, aliás, é a sensação da fome. Então ela sente a sensação da fome, isso é um desprazer, e ao ser alimentada e ver aquele leite quentinho descendo aqui pela sua, pelo seu esôfago, pela sua traqueia, pelo seu esôfago, chegando no seu estômago e acalmando aquela dor, o que é que ela vai sentir? Uma sensação de prazer de ser alimentada. E ela registra isso através da boca, porque foi a boca que fez isso. Então, a criança, ela tem começa a perceber que o corpo dela tem sensações prazerosas. Como tem sensações prazerosas quando ela é tocada, quando ela é acarinhada, quando ela é acolhida, abraçada. Então, ela vai percebendo, a pele dela vai dando também a ela outra noção de sensações que são sensações importantes que a criança vai registrando o seu corpo, vai registrando o que ela sente. A partir daí, a criança também, nesse desenvolvimento de relação entre ela e quem cuida dela, e no caso a mãe, ela também estabelece uma outra compreensão, que é a compreensão da afetividade. Então, aí começa a se criar um vínculo, né, afetivo, e aí que a criança, através da forma como ela é cuidada e como ela é tratada, ela vai se identificando se ela é uma pessoa querida, ao mesmo tempo que ela vai também aprendendo a amar. Então, desde pequenininha, desde que a criança nasce, tudo isso é sexualidade, né? Então, desde que a criança nasce, o toque, o aconchego, as sensações de prazer, os relacionamentos, tudo isso ela já vai começando a vivenciar e a experimentar desde a hora que essa criança nasce. E A partir muito do pela questão, como você falou, corporal acima de tudo, né? Exatamente, através do contato, através da relação que é estabelecida entre ela e quem cuida dela, no caso, em geral, a mãe. Mas as outras pessoas começam também a participar da vida dessa criança. Então, o que a gente vai ver é que essa criança, até os 3 anos de idade, ela vai aprendendo que o corpo dela tem sensações, provoca sensações, e ela vai descobrindo aos poucos sensações em cada lugar do seu corpo. E à medida que essa criança ela vai amadurecendo, ela vai tendo mais condições de fazer isso.
Então, quando ela chega aí por volta dos 2, 3 anos, que começa o desfraude, por exemplo, a criança começa a perceber, opa, não é só a boca que causa prazer, não. Tem um outro lugar que dá uma cosquinha quando me tocam, entendeu? Ou então, quando eu seguro o xixi, quando eu solto, que eu tenho uma sensação de prazer. Então, eu tenho aqui um outro órgão que também é legal. E não é só, não são só os genitais, não é o pênis e a vulva, é também a região anal. Então, a criança, ela vai percebendo as sensações do seu corpo. Quando ela chega aí por volta dos seus 3 para 4 anos, aí por volta dos 2, 3 anos, tem uma coisa muito importante, a gente começa, do mesmo jeito que a gente começa a ensinar a nossa criança a comer, como eu comecei falando, começa com uma colher, porque ela não tem condições ainda motora de utilizar um garfo. A criança vai aprender a usar depois o garfo. A gente está ensinando, não se cospe, não se lambuza, usa o guardanapo. A gente também começa a fazer isso com a sexualidade da nossa criança. Só que muitas vezes os pais, eles não percebem que eles estão fazendo isso, porque eles não têm nem ideia do que é educação em sexualidade. Então, a educação em sexualidade a gente faz o tempo inteiro nas nossas relações, todas as vezes que a gente estabelece aí algum conceito, alguma atitude em relação ao papel sexual, às emoções sexuais, ao jeito de ser, né? Ao gênero, enfim, a todas essas questões ligadas à sexualidade. Então, esse pai, ele começa, ou essa mãe começa já a dizer, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Já começa, o gênero já começa quando ele nasce, né? Você sabe que é homem ou que é mulher, os pais já começam a comprar um enxoval voltado para aquelas cores e para aqueles instrumentos ou coisas, né? Ou seja, roupa, vestuário, né? Decoração, tudo voltado para aquilo que a sociedade definiu como sendo coisa de homem ou coisa de mulher. Então, a partir daí, a gente... E às vezes até coisas mais implícitas também, né? Então, se é um menininho, a voz passa a ser mais firme, passa a ser de um jeito. Se é uma menininha, a voz às vezes fica mais sutil, fica mais delicada, mais amorosa. Então, até essas partes mais implícitas, até o toque, um toque mais delicado na menina, um toque menos delicado no menino, e tudo isso vai formando também essa questão. Já joga o menino para cima, né? Já começa com umas brincadeiras mais afoitas, com a menina já faz umas brincadeiras mais delicadas. Enfim, gradativamente a gente vê hoje que com todo o conhecimento que a gente tem e que a gente sabe a respeito, né, do desenvolvimento de gênero, a gente tem visto gradativamente esses comportamentos serem mais equitativos, mas ainda está longe da gente conseguir aí uma relação de equidade, né, entre o comportamento de homem e de mulher. Claro, eles não precisam ser iguais, eles não precisam fazer as mesmas coisas, mas é preciso se dar a oportunidade para ambos de escolher o que eles querem fazer, né? Porque não é isso que define se aquela pessoa vai ser ou não, porque o maior medo da família é que seja gay. O grande temor, o que as pessoas consideram vai transformar meu filho em mulher, é transformar meu menino em menina, é transformar o meu menino em gay, é transformar minha menina em lésbica. Então esse é o conceito que a sociedade, de uma certa forma, traz, né, embutido aí nos medos que a gente viu acontecer, mas que, na verdade, não é o comportamento daquilo que ele aprende a fazer que vai definir a orientação sexual de ninguém. Então, mas isso é uma outra história, de uma outra... outra live, tem muita coisa para falar, né? Então, voltando para a criança, então, ela vai, nessa época, com 2, 3 anos, por exemplo, de tanto a gente repetir que ela é menino, que ela é menina, que ela faça assim, ou que ela faça daquele outro jeito, que ela use com brinquedos de boneca, eles usem com brinquedos de carrinho, porque isso é coisa de homem, ou isso é coisa de mulher. A criança, com 2, 3 anos de idade, ela já começa ali a saber, ela já sabe se ela é homem ou se ela é mulher. Ela já começa a ter essa identificação sexual, né? E aí, o que ela vai fazer? A gente, junto com essa aprendizagem que a gente faz, que eu comecei falando da alimentação e pulei, né?
Então, do mesmo jeito que a gente está ensinando ela a comer, a gente vai ensinando esses outros comportamentos, que é de como ela vai lidar com o seu comportamento como homem ou como mulher, e a partir daí a criança vai fazendo o que ela vai introjetando os nossos valores, as nossas expectativas, o que é que a gente espera dela. E nessa troca, né, daquilo que ela faz e está dentro das nossas expectativas, a gente bate palma, aquilo que está fora a gente repreende, não repete, age de uma forma mais fria, e a criança então vai entendendo o que é que ela vai fazendo. Mas a criança tem um outro grande trunfo aí, que ela aprende através da imitação. Então, muitas vezes, os pais estão preocupados, o que é que eu falo para minha criança? O que é que eu tenho que dizer? E esquece do que eles estão fazendo, porque eles são modelos. Né? Uhum. Então, o jeito como essa mãe se porta, o jeito como esse pai se porta, é algo que, de fato, interfere. Não é o que a criança faz ou brinca, porque o que ela faz ou brinca, muitas vezes, já é reflexo, já é uma imitação do reflexo daquilo que ela vê. Exato. Então, é muito importante que a gente desenvolva essa consciência sobre quem eu sou, quão bem eu faço a mim mesma, que modelo de mulher eu estou passando para o meu filho e para minha filha, que modelo de homem eu estou passando para o meu filho e para minha filha, que modelo de relacionamento. Existe respeito entre esse casal? Existe respeito entre essa mãe e esse filho? Né? Então, é uma coisa extremamente importante da gente olhar. E aí a gente vai ver, quando ele chega aos 3, 4 anos de idade, essa criança agora é uma criança que ela anda sozinha, ela não tem mais que se preocupar em andar, ela não tem mais que se preocupar em falar, porque ela já sabe falar, ela já sabe andar, então ela agora olha para o mundo, né? Ela curiosa começa agora com esse mundo, né? Ela agora deixa de olhar para ela mesma e começa a olhar para o mundo, ela começa a ver o mundo. E nesse mundo, porque ela não deixa de olhar para si, ela vai descobrir a ela e vai descobrir os outros, inclusive em termos sexuais. Então, não é à toa que é chamada a fase dos porquês. Então, é a fase dos porquês, porque a criança está curiosa, a criança quer saber, a criança está aí, a mil, né? Ela quer entender o que está acontecendo com ela. É uma fase onde a mãe, em geral, está esperando o segundo filho. É uma fase, em geral, ou tem uma professora, ou tem uma tia. Sempre tem alguém próximo a essa criança que vai estar grávida, que vai estar lá, um bebê vai sair daquela barriga. E ele, ué, vai sair tudo bem, mas como é que entrou? E a própria coisa, às vezes, de tomar banho juntos, né? O pai, a mãe, ou a família, e começa a ver ou às vezes já tem uma irmãzinha mais velha e começa a ver órgãos genitais diferentes. O que é isso aqui que é diferente do meu, né? Exatamente. E até, inclusive, teve uma vez que eu ri muito com uma colega nossa, uma sexóloga, que ela tem um livro, agora eu esqueci o nome dela, ela tem um livro sobre sexualidade infantil. A Cida? E ela foi lá no... Hã? A Cida Lopes, Acho não? Que... Será? Não sei se a Cida Lopes pode até ser. Agora eu não lembro. Eu sei que ela foi no programa do Jô Soares, ela contou uma história que eu dei muita risada, que era do pai que foi tomar banho com a filhinha e a filha tocou no pênis do pai, e óbvio, né? A criança tocou, o corpo do pai reagiu. Não porque esse pai tinha desejo pela filha, porque é natural do corpo do homem ou do corpo da mulher, quando você toca, que tem uma reação. E esse homem, então, ficou com o pênis ereto e a menina tomou um susto e falou, ué, pai, eu não sabia que você tinha rabo pra frente. Que bonitinha. Que demais. Então, é muito importante que a gente entenda o que a criança entende, o que ela é capaz, né, de entender. Então, nessa idade, com 4, 5, até os 6, perto dos 7 anos, é essa fase das grandes descobertas sexuais, né, tanto no corpo dela quanto no corpo do outro, né? Ou seja, ela está ali brincando, descobrindo. E esse é um momento que tem uma grande diferença das brincadeiras sexuais do adulto e do jovem para as brincadeiras sexuais da criança. A criança, ela não tem aí uma intenção erótica. A criança tem uma intenção de curiosidade, a criança tem uma intenção de descoberta. E, óbvio, como ela toca ou tocam nela e é gostosinho,
tudo que é gostosinho, a gente repete, né? Então, ela tende a repetir esses comportamentos que são agradáveis, que são comportamentos que deixam ela se sentindo prazer, né? Só que esse Então, prazer é um prazer diferente. isso, então acho que essa que é uma dúvida bem comum dos pais, né? Ah, e quando eu vejo que meu filho começou a se tocar, tá tocando lá, eu vejo, entro no quarto, tá se tocando e tal, e dá aquele desespero que o pai começa a achar, meu Deus, meu filho já tá se masturbando, eu posso deixar, isso é errado. Então, entender justamente isso que a Lena tá falando, não é a masturbação do adolescente e do adulto, não é uma masturbação erótica, é só um toque de gostosinho, como outras partes do corpo, tá gostosinho, tá trazendo um prazer, mas não é um prazer erótico. Então a criança não tá, de alguma forma, nossa, ela tá, né, de alguma forma muito cedo, trazendo um comportamento sexual, não. É só uma questão de ser gostosinho, tá gostoso, como outras partes do corpo. Ela não. Até é um comportamento sexual, mas que é natural da infância, Isso, entendeu? mas não Porque erótico para o a nosso grande pensamento dificuldade, ligado Paulo, a sexo, né? então, a grande dificuldade que existe é dos pais entenderem que, assim, pelo que eu vejo na minha relação com as mães e tal, é da gente aceitar que sexo, ou seja, o sexual faz parte da vida da criança. Que a criança, Uhum. sim, sente prazer, que a criança sente, sim, o menininho vai ficar de pintinho duro? Vai. Se ele pegar no pintinho dele, ele vai ficar de pintinho duro. E isso é sexual? Isso é sexual. Mas o erótico tem uma intenção diferente. O erótico, ele vem permeado de hormônios, ele vem permeado de uma maturidade cognitiva que essa criança ainda não tem. Então, essa sensação, embora seja uma sensação sexual, é uma Uhum. sensação sexual muito fortuita. Ou seja, se a mãe chegar ali e disser assim, ai filhinho, vem cá, vamos aqui com a mamãe que eu tenho uma história linda para contar para você. Na hora ele troca uma coisa pela outra. Diferente, por exemplo, quando você fala com um adolescente. Se você disser, ai filhinho, tira a mão daí e sai do banheiro, que mamãe tem aqui uma história linda para lhe contar. Ele não vai sair do banheiro, entendeu? Ele vai dizer que está tomando banho, vai demorar, enfim, não vai sair. Por quê? Porque com os hormônios, essa sensação ela não se dissipa com tanta facilidade. Existe um processo, né, que o corpo vivencia e que precisa ser respeitado. Agora, existem também os limites de como que a criança vai lidar com isso. E esses limites não são limites que a gente nasceu com ele. Não são limites Uhum. que a gente, sabe, tá impresso lá no DNA dos humanos. Não, esse limite é um limite que foi a sociedade quem definiu. É cada família quem define, de acordo com os valores, com a religião, com as expectativas que cada um de nós temos. Então, assim, então qual é o limite? Devo bater na mão da minha filha e dizer para ela que não é para tocar ali, que ali é sujo? A única coisa que eu posso dizer, não diga que ali é sujo, nem que ela não pode tocar. Diga que você não quer que ela toque. Diga que você não Uhum. suporta vê-la tocar. Porque não é que ela esteja fazendo uma coisa errada. Ela está fazendo algo que você aprendeu que não era para ser feito. É diferente. Porque uma coisa é a gente olhar para o nosso filho tendo um comportamento como esse, que é um comportamento que a gente reconhece como natural, uma coisa é eu reconhecer, isso é natural. Agora, a outra é, eu admito, são outros Uhum. 500. Eu Porque consigo para eu lidar, né? admitir, eu vou conseguir lidar com isso, eu vou conseguir saber que a minha criança está lá no banheiro se tocando e eu não vou fazer nada com isso? Depende. Se eu sou uma pessoa criada, cheia de medos, que eu acho que isso daí vai, sabe, criar uma sexualidade precoce, vai desenvolver uma sexualidade precoce, vai fazer com que essa minha criança se torne uma pessoa volúvel, sem escolhas, enfim, os medos todos que passaram a vida colocando na cabeça da gente. Então, o que vai acontecer? Eu vou lá e tomo uma atitude dessa, porque eu não suporto. Mas eu acho que é Agora, importante a gente até mostrar justamente isso, né? Que isso é normal da sexualidade infantil.
E, de novo, que isso não tem o caráter erótico que tem para nós adultos. Então, lembrar disso, que é a gente ter o conhecimento. E, claro, muitas vezes os pais nem estão preparados. Você não estava preparado para ver isso, então você às vezes tem uma reação de imediato que tira a mão, não pode. Tudo bem se você falou isso, mas em algum momento de você poder mostrar para ela que assim, é gostosinho, né, tal, mas a gente não faz na frente de outras pessoas, assim como a gente não faz xixi e cocô na frente das outras pessoas, a gente faz só no nosso momento íntimo, assim como a gente usa cueca e calcinha que está protegendo as nossas partes íntimas. Então a gente vai explicando também, porque é importante a gente entender que aquilo que a gente está passando para a criança, pode ser que isso seja levado para a vida dela. Então, se ela entende que lá é feio, lá é errado, lá é sujo, não toca, isso vai ser carregado para uma adolescência, para uma vida adulta, que eu tenho a sensação, por exemplo, se a gente está falando da vagina, da vulva, de que ali é meio perigoso, é meio errado, que eu não posso tocar. Então, tem uma questão que é importante a gente entender, que a Lena tinha comentado um pouco, não existe não educar para a sexualidade. A gente está sempre educando para a sexualidade de alguma forma ou outra. Então, a gente precisa fazer essa reflexão. Então, como eu estou fazendo isso? Como é que eu posso fazer? Você pode fazer dessa maneira, dizendo que é gostosinho, tudo bem e tal, mas tem os lugares para fazer. Ou, às vezes, só tirar a criança da situação. Vamos brincar, vamos ler a historinha, vamos fazer outra coisa, né? Alguma coisa nesse sentido, né? O mais importante aí é a gente entender que faz parte do desenvolvimento da criança, que não está acontecendo nenhuma normalidade com ela. E, principalmente, se você não sabia até agora, e ficou sabendo agora, por exemplo, né? E você foi lá e bateu na mão da sua filha ou do seu filho e disse, tira a mão daí que aí é sujo. Uma hora que você tiver oportunidade, pede desculpas. Né? Vai lá, pega a criança, põe no colo, fala, a mamãe outro dia fez isso, mas é porque a mamãe não sabia de uma coisa, que a mamãe tinha medo disso. Ou seja, a gente abriu o nosso coração para os nossos filhos. E respeitá-los, porque quando a gente diz o respeito não é passar a mão na cabeça e o filho é quem manda, não. O respeito é a gente saber que isso é uma coisa que faz parte do desenvolvimento dele e que, portanto, eu preciso levar em consideração. Então, o respeito aqui é nesse sentido da gente considerar o outro. Então, eu levo em consideração e, de acordo com o que está acontecendo, eu coloco os limites. Então, por exemplo, ele tocar é da natureza da criança, se tocar é da natureza da criança. Mas se tocar em todos os lugares, extrapola os limites. Então, eu preciso adequar o comportamento do meu filho ao meio social que ele está existindo. Agora, isso eu tenho que fazer dentro de uma negociação com meu filho, de acordo com a capacidade dele de entendimento e a minha capacidade de cumprir com aquilo que eu estou prometendo. Porque uma vez que o meu filho, então, por exemplo, se eu pego uma criança que é muito pequenininha, que ela ainda não tem condições de entender, falo para ela que ela não pode se tocar na frente do adulto, eu digo para ela que essa parte do corpo é uma parte íntima, é uma parte privada, que ela só pode fazer isso e usa uma linguagem que a criança não entende, e a criança repete, eu não tenho o direito de ficar brava nem de bater com essa criança, como muitas vezes a gente vê acontecer. Então, isso é um desrespeito. Eu não respeitei a condição cognitiva da minha criança. Então, eu tenho que, se a criança é muito pequenininha, ela não entende, eu tenho que supervisionar essa minha criança. Como acontece muitas vezes com pessoas com deficiência intelectual. Que os pais tentam explicar, mas ele não tem capacidade cognitiva para entender esse comportamento. Então, dependendo da capacidade cognitiva dessa pessoa, a gente precisa supervisioná-lo. Então, por que a gente precisa supervisionar a brincadeira entre crianças? Porque mesmo que você explique, eles vão brincar entre eles. E pode ser que eles se machuquem. Principalmente se essa brincadeira for uma brincadeira entre uma criança, sei lá, de 4, 5 anos de idade e uma criança de 10 anos de idade. A intenção da brincadeira sexual da criança com 10 anos é diferente da intenção sexual da criança com 4, 5 anos de idade. E a criança de 10 anos é maior e mais forte do que a criança de 4, 5 anos. Portanto, se a criança de 4, 5 reagir e disser que não quer,
a de 10 pode machucar a de 4, 5, se não souber respeitar também a condição da outra criança que é menor. Então, veja, a gente está falando aí o tempo inteiro de ensinar os nossos filhos e a gente mesma a respeitar a eles se respeitarem e respeitar o corpo dos outros. Perfeito. Então, quando a gente fala de sexualidade na infância, a gente está falando o tempo inteiro dessas relações, de como eles estão lidando com essas descobertas e como que a gente ensina esses nossos filhos a aprender a lidar com as suas descobertas dentro do ambiente que ele faz parte. Porque ele poderia, não, mas ele tem que ser do jeito que ele quiser, sentir como ele quiser. Bom, seria uma delícia, mas a gente não vive assim, a vida não é assim. A gente não vive numa sociedade que é uma sociedade que não tem limites. Não, a gente vive numa sociedade que impõe limites aos nossos comportamentos para que a gente possa viver em sociedade, inclusive. Portanto, a gente precisa saber quais são essas regras, quais são essas normas, para que a gente ensine para os nossos filhos do mesmo jeito que a gente ensina eles a comer, do mesmo jeito que a gente ensina eles a se alimentar, do mesmo jeito que a gente ensina eles a dormir. Então, tem determinados valores, por exemplo, tem família que antes de dormir tem que tomar banho. Então, eles vão lá, dão banho, tem que estar limpinho, não pode dormir com a roupa que brincou o dia inteiro, tem que dormir na cama, a roupa de cama é trocada uma vez por semana. Ou seja, a gente não tem normas para isso. A gente não tem normas para comer, tem que sentar à mesa, a gente come com garfo. A mesma coisa a gente tem com o nosso comportamento sexual. Só que como a gente dá pouca importância ao nosso comportamento sexual, a gente fica sem saber como é que eu lido com isso. Porque vai no intuitivo, acertou, entendeu? Deu. Ah, minha mãe nunca falou nada disso comigo e eu nunca sofri nada. Será? Duvido. Porque e aí... a gente está um pouco... Fala. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu te cortei. Eu que te cortei. Não, que daí acho que é importante essa questão, que é esse silêncio, ele também educa. Ou muitas vezes deseduca. Porque eu entendo, eu percebo que em casa se fala de um monte de assuntos, mas esse não. Esse não se fala, esse é escondido, esse não pode, desliga o canal, fecha a porta, ou qualquer coisa do gênero. Então, às vezes, a criança até entende que ela nem pode perguntar. Tem muitos pais que às vezes dizem, mas o meu filho não pergunta nada, né? Então, às vezes, ele já percebeu que ele não pode entrar nesse assunto. Ele já percebeu que isso é um tabu ali na relação, né? Então, o silêncio também é uma forma de educar ou de deseducar, né? E eu acho que é importante, ali quando você também estava falando a questão de, às vezes, o pai chegar e falar, olha, desculpa, porque eu fiz isso, mas eu não sabia direito, que é muito legal os pais poderem mostrar que são seres humanos e que erram, que não são perfeitos, que têm suas vulnerabilidades. Então, tem muito pai, às vezes, que fala assim, não, eu tô triste, eu não posso... Mãe, muitas vezes, não posso mostrar que eu chorei, que eu não sei o que, a criança não pode ver. Mas a criança tá vendo. Ela tá sentindo que você tá triste. Aí você vê, não aconteceu nada. Então, eu ainda tô dizendo que a percepção que ela tá tendo tá errada. Então, que a gente também possa mostrar que às vezes a gente não tá bem. A criança. Que a gente Isso não tá bem. Que a gente é a mesma coisa, você leva a então... criança para tomar uma injeção e fala, filhinha, você vai tomar injeção, mas não chora, não dói. Não dói. E a criança sente doer. Então é a mesma coisa, ela está vendo você sofrer e você está dizendo, não, eu não estou sofrendo. Então isso é uma conduta que não é saudável. O saudável é, de fato, a gente colocar as coisas para a criança, né? Para a criança entender o que está se passando. E às vezes até, por exemplo, a criança veio com uma dúvida e deu aquela tela azul do Windows, eu não sei o que fazer, eu não sei o que responder. Às vezes a gente pode chegar e falar assim, olha, eu não sei bem, eu preciso pensar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou ler um pouco mais, ou vou conversar com teu pai, ou com quem quer que seja, e aí a gente volta a conversar, pode ser? Então a gente pode dizer que a gente não sabe, que a gente quer entender melhor, mas depois volta com o assunto, porque muitas vezes a gente fala, a pessoa não perguntou de novo, então ufa, eu vou aproveitar. Exatamente. E às vezes não, de poder voltar, né? Aí, só que não é alívio, é aí que mora o perigo. Porque quando isso acontece na infância, o que vai acontecer? A criança registra, poxa, minha mãe não gosta de falar desse assunto.
Minha mãe fica nervosa toda vez que Isso. tem alguma coisa ligada aí com sexualidade. Então, o que, que vai acontecer? Primeiro, se essa criança for abusada, essa criança não vai se sentir segura para contar em casa o que foi que aconteceu. Isso é um dos maiores problemas, porque quem abusa a criança é alguém de dentro da família. É A alguém que grande maioria convive com das essa vezes. família. 80, E ele 90%, sabe, né, Helena? De é, abuso são mais de de pessoas 90%. conhecidas, né? Mais de 90, né? E essa pessoa, ela sabe como é que essa família se porta. Então, o abusador, ele nunca mexe com uma família que fala de sexualidade abertamente. Que aquela criança foi uma criança ensinada a se proteger. Que é uma criança que sabe o que é um toque bom e que é um toque mau. Que é uma criança que sabe que não tem que guardar segredo. Que é uma criança que sabe que existe abuso. Então, essa criança, ela é muito menos vulnerável do que aquela criança que em casa não se fala nada de sexualidade. Quando o assunto vem à tona, os pais entram em pânico. Quando a criança se toca, os pais brigam, castigam, não sabem como lidar com isso. Enfim, a criança vai chegar em casa e vai contar essa situação. Quando ela chegar para contar essa situação, a tendência do adulto é o quê? É não acreditar na criança. E esse é o outro grande erro, porque a gente não leva em conta, a gente não dá ouvidos aos nossos filhos. É isso que eu sempre falo nos meus canais. A gente, como mãe, como pai, a gente vem de uma cultura onde pai e mãe aprendem a mandar nos filhos e não a ouvir os filhos. E quando os filhos falam e a gente não escuta, a gente não conhece os nossos filhos. A gente deixa de aprender coisas fantásticas com ele, porque a gente está muito mais preocupado na mensagem que eu, como mãe, tenho que passar, do que entender o que é que o meu filho está sentindo e o que é que ele sabe a respeito daquela circunstância. E quando eu consigo ouvir, eu consigo conversar e consigo preparar o meu filho, a minha filha, para não ficar vulnerável nessas situações. Porque são situações que a gente pode prevenir se a gente fala com eles sobre sexualidade, se a gente sabe lidar com a sexualidade. Isso é uma coisa que a gente consegue tranquilamente, né, fazer isso, até porque existem, sabe, livros para ajudar os pais a contar essa história para as crianças. Tem da Caroline Arcário, Pipo e Fifi. Isso. Tem aquela Tarturina, a história da Tarturina, que é uma história de uma tartaruguinha. Então, tem vários materiais de apoio para ajudar. Tem os filmes que foram realizados pelo Canal Futura, juntamente com a Unicef e a Childhood, que eu fiz parte, inclusive, do grupo que preparou, né, todo o insumo para esse filme, que se chama Que Corpo é Esse? Que Abuso é Esse? Que Exploração é Essa? Então, entrando no Google, põe lá que corpo é esse, ou no YouTube, põe lá que corpo é esse, ou que abuso é esse. Tem lá vários filmes muito didáticos que ajudam muita gente a conversar com essa criança. Tem as contadoras de história, tem a Fafá Conta, essa mulher, ela conta história de uma forma muito divertida, muito legal, que ela também traz histórias sobre... conta a história do Pipo e Fifi, da Tarturina, então ele conta várias histórias a respeito dessas questões de abuso. Então, se a gente tem essa possibilidade, assiste a história junto com a criança e depois conversa com ela, vê o que é que ela entendeu, o que é que ela ficou em dúvida, como que você pode explicar melhor. Então, a gente tem hoje, nossa, a gente nunca viveu uma época tão repleta de informações, de recursos sobre sexualidade para a gente conversar com os nossos filhos, para a gente aprender sobre sexualidade. Isso, e aí a importância desse tema, né? Olha o papel que a sexualidade na infância e que os pais, principalmente, têm. É um papel de muita importância para essa prevenção, para essa liberdade por um lado e limites por outro, de eu saber o que eu posso fazer com o meu corpo, o corpo do outro, então de explicar que eu não toco no corpo do outro, nas partes do outro, então de fazer essa explicação, que tem esses limites, que a gente não toca. Exato. A gente até toca, mas
Pedindo licença. Pedindo licença e também com quais partes a gente vai tocar, né? E Isso, essa coisa do exatamente. consentimento mesmo, que é isso que você está falando, de posso, né? Ou não sei o quê. Então, de trazendo esses pontos de qual é essa importância dessa educação para a sexualidade, para essa prevenção. E que a gente está aprendendo junto. Eu não preciso saber tudo a priori, eu posso ir aprendendo Isso. junto com essa criança, né? Então eu preciso ler mais sobre o assunto, ver canais sobre o assunto para entender. Quando que eu começo a falar? Quando as primeiras perguntas começarem a surgir. Quando ela começar a perguntar alguma coisa, eu vou prestar atenção na idade da criança. Talvez eu possa até voltar a pergunta para ela. O que que você acha que é? Né? Onde você viu? Esse daí é o grande truque, a gente Uhum. devolver a pergunta para a criança. Isso. Sempre que a criança fizer uma pergunta, faz isso que a Paula colocou agora, entendeu? Pergunta para ela de volta, por quê? Como que você chegou a essa conclusão? Por que que você resolveu me fazer esse tipo de pergunta? Porque quando a gente devolve a pergunta para a criança ela já nos dá uma ideia do Ela já que tem é que ela quer saber, hipóteses. Exato. né? E além do que o que ela já sabe, além do que ela quer saber, o que é que ela já sabe, para a gente também não Isso. ficar repetindo uma coisa que ela já sabe, ou tentando convencê-la, sabe? Ela já sabe que a criança, que o bebê foi colocado na barriga da mãe através de uma brincadeira que se chama sexo. E aí a mãe ainda está tentando convencê-la que a criança veio pela cegonha. Então, você Exato. fica desacreditada. Então, E, saber o que a criança já sabe ajuda muito a gente a nortear o que eu tenho que falar com a minha criança. Né? exato. E até Porque para isso não é cair. uma coisa Não, pode falar. E porque isso é uma coisa que faz com que a nossa conversa com a criança seja uma conversa adequada, seja uma conversa que atende a exatamente aquilo que ela precisa saber. Então, muitas vezes os pais perguntam, Helena, eu tenho que falar como coloca a semente dentro da barriga da mãe, e eu falo o quê? Eu falo, conto tudo que eu fiz com o pai dela. Não, você não precisa contar detalhes, mas você precisa saber primeiro até onde ela entende, até onde ela sabe, e aí você vai complementando, né? Então, a Que é gente ter esse truque, eu digo que é um truque de linguagem, que é da gente devolver para a criança a pergunta, a gente vai ter subsídio para saber dessa criança o que é que de fato ela quer da gente, ou precisa da gente. até porque às vezes eu vou também descobrir que ela está aprendendo algumas coisas com um irmão mais velho, com um vizinho mais velho, com um amiguinho mais velho, que talvez não era a hora dela estar aprendendo ainda. E quando eu faço essa pergunta, eu vou conseguir entender e saber o que é que está acontecendo e talvez poder conversar com esse irmão mais velho, que a criança ainda não está na hora de ouvir esse tipo de coisa, ou entender mesmo qual é essa pergunta, né? Tem um videozinho que é uma sátira um pouco com esse assunto, que é a menininha que pergunta lá para a mãe o que é virgem, né? E aí a mãe começa a fazer toda uma explicação, tal, desde o início, quando namora. Aí ela termina, ela dá aquela sensação, tipo, acho que eu cumpri meu papel, né? E aí a menininha olha para a mesa e fala, o que é extra virgem, né? Olhando para o azeite. Ou seja, ela não estava perguntando isso ainda. Então, no momento em que eu faço essa pergunta para ela, o que você acha que é? Aí ela vai falar, eu acho que é um negócio que põe na salada ou que não sei o quê. Qualquer coisa nesse sentido, né? Então, voltar essa pergunta, dá o tempo de você se preparar um pouquinho, então, para o que eu vou responder e tal. Dá o tempo de você saber o que a criança já sabe, que hipóteses ela tem, o que ela já conhece, e que eu não preciso necessariamente responder tudo e fazer uma aula e achar que eu vou estar me livrando. Pronto, agora eu já falo de tudo e pronto. Eu vou responder de acordo com o que ela me perguntar. Se tiver bom, ótimo. Se ela ainda continuar fazendo as perguntas, ela vai conduzindo essa conversa de alguma forma, né? Aqui estão perguntando qual é o tema sexualidade na infância. Aí estão dizendo aqui, né, pra gente ver, tá? O pessoal tem o Carlos aqui de Colômbia, né? Tá falando que tá aprendendo bastante aqui com a gente. Obrigado, Carlos. A Ju aqui também. E tem a K Matos, que está dizendo, sou professora de ciências e percebo muito tabu nas minhas turmas sobre masturbação feminina. Realidade triste essa.
E mesmo, é uma realidade triste, a gente ainda tem bastante preconceito com a sexualidade feminina, né? A gente ainda tem essa dificuldade da mulher ainda estar associada ao prazer, né? Então, por isso que essa conversa sobre esses temas, a gente está conversando sobre esse assunto, entender que essa educação para a sexualidade na infância está trabalhando com toda essa prevenção, com todo esse corpo, ajuda a gente a ir quebrando aos poucos essa dificuldade, né? Cláudia, a gente está falando de educação para a sexualidade na infância, então a gente contou um pouquinho de como é que é essa sexualidade nessa infância, que a gente não está falando de sexo, e a gente está vindo aqui até antes da puberdade, mais ou menos, né? A gente está conversando, né? Começou do bebê e vamos até os 10 anos de idade, mais ou menos, Exato. né? Então, voltando aí um pouco para as idades, né? Então, esse período dessas manifestações sexuais é um período que é o período que mais alarma, né, os pais, porque ele pega os pais desprevenidos, principalmente os pais de primeira viagem, que não passava pela cabeça deles que entre 4 e 7 anos de idade, seu filho ou sua filha já pudesse ter interesse em tocar nos seus genitais, ter curiosidade sobre os genitais do outro, de querer pegar no pintinho do outro, ou de querer brincar, levantar a saia para ver a calcinha, para isso, enfim, todas essas brincadeiras que eles acabam fazendo. E uma das coisas que a gente vê é que quando essas crianças elas são educadas com respeito, ou seja, se a gente entende que isso faz parte do desenvolvimento dela e a gente vai tocar no corpo dela, a gente pede, por favor, né? Então, por exemplo, com licença, se a gente usa, né? Hoje eu estava assistindo um vídeo, né? E a pessoa estava falando sobre ética e falando sobre etiqueta. E ele dizendo, então, que a ética é a arte da convivência quando a gente fala de um todo, de um país, de um estado, de um município, e que a etiqueta é a ética em menor escala, dentro da nossa casa. Então, se você aprende sobre o desenvolvimento da sexualidade, se você entende o que está acontecendo com seu filho, a gente só respeita aquilo que a gente conhece. Então você aprende a respeitar. Você aprende que ao tocar no corpo do seu filho, da sua filha, você também tem que pedir licença. Né? Você tem horas que o seu filho ou sua filha está na sua frente que você tem que pedir para ele, com licença, deixa eu passar. Né? Que ele não é um objeto, ele não é uma extensão sua, ele não é você na sua continuidade, ele é alguém que está ali presente. E que, portanto, essa pessoa, sabe, merece o seu respeito, o respeito à condição dele. Então ele diz assim, são 4 palavrinhas que fazem a etiqueta. É o com licença, o muito obrigado, por favor e me desculpe. Então, quando a gente olha para os nossos filhos e a gente percebe neles uma pessoa que merece o nosso respeito, a nossa relação com ele se torna uma relação muito mais tranquila, uma relação que a gente tem muito menos aborrecimento do que quando a gente trata os nossos filhos como se eles fossem um objeto nosso, que por ter nascido de nós, a gente pode lidar com ele do jeito que quiser e bem entender. E pior, achando que a sexualidade dele é algo que não é importante, que a gente pode deixar em segundo plano, que a gente não tem que ligar. Não, tem que ligar. Viu quantas coisas a gente trouxe até agora, mostrando a importância dessa relação que a gente estabelece e do desenvolvimento da criança em relação a esses componentes que fazem parte da sexualidade deles? Então, é importante que os pais estejam atentos e conheçam de fato o que se passa com essa criança, para que eles possam dar respostas adequadas e mais, Paula, ter consciência que eles estão fazendo educação em sexualidade o tempo inteiro. É isso. E aí então, também de lembrar que isso vai se reverter para a relação em família, na adolescência e na vida adulta. Então, que esse jovem, porque tem muitos pais que às vezes também tem a coisa assim, chega na adolescência, eu quero conversar mais com meu filho, eu quero que ele me conte o que está acontecendo, né? O que está acontecendo na escola, e meu filho não fala comigo. E a gente lembrar que esse diálogo aberto, ele vai começar na infância.
né? Então é na infância que essa criança entendendo que ela pode perguntar o que ela quiser, que os pais vão conversar, que vão pesquisar juntos, é que ela vai criando essa confiança de que qualquer coisa ela pode conversar com esse pai ou com essa mãe, ou alguém que seja ali perto da família. Então, que esse vínculo e essa confiança vai sendo construída desde a infância, né? Principalmente quando a gente entende o que está se passando com eles, né? Principalmente quando a gente respeita o que está acontecendo com eles. E isso é uma coisa muito interessante, porque uma vez eu falando sobre isso com uma mãe, ela muito bonitinha me contando, Lena, você sabe que quando eu fui enxugar minha filha, eu virei, peguei a toalha e falei para ela, com licença, e aí toquei no corpo dela, ela passou a me respeitar também muito mais. Então, quando eu estou no banheiro, ela vira e bate na porta e faz para mim, com licença. É, bonitinha. Que eles aprendem, né? É com a imitação. Então, se eu sou respeitosa com a minha filha, com meu filho, eles também serão respeitosos comigo. Mas se eu trato eles de uma forma grosseira, com violência, com impaciência, eles ou desqualifico a sexualidade deles, os sentimentos, as emoções, sabe? Eu não vou conquistar uma confiança. Por que quando ele chegar na adolescência, ele vai me contar algo tão íntimo como é a sexualidade dele? Não vai. Não é a mim que ele vai procurar. Ele vai procurar os amigos, vai procurar a internet, vai procurar a professora, vai procurar outra pessoa. Mas não vai procurar essa mãe ou esse pai que a vida inteira não soube lidar com ele, não soube lidar com o comportamento dele. Então, isso é muito importante, que a gente tenha ciência de que... sabe, a gente, nessa relação com os nossos filhos, a gente precisa ter respeito. E também colocar os limites, óbvio. Limites. Não é só... e para isso, a gente precisa ensiná-los esses limites. Então, se a gente não quer, ou sabe que ele está correndo o risco de se tocar no público, né, de ficar nu na frente de todo mundo, de tirar roupa, enfim, se tem condutas que não são aceitas, a gente precisa mostrar para ele até onde vai o seu direito, para que ele não extrapole. Então, é importante que a criança conheça os seus direitos, mas conheça também os seus deveres. Os limites. E aí, toda a questão fica nesse equilíbrio entre a gente lidar com a nossa criança, respeitando o seu momento, porém, administrando com ela e negociando com ela os limites que são importantes para uma boa convivência, porque a gente precisa conviver bem. Exato. E aí entender, então, que é uma construção. Assim, quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe, nasce uma relação nova. Então, que vai ser uma construção que todos ali vão estar aprendendo juntos, né? Exatamente. Bom, a gente ficaria aqui mais um tempão falando, Lena, foi um prazer enorme, mas o Instagram não deixa a gente tem 1 minuto, se passar desse 1 minuto, bloqueia para não conseguir salvar aqui, né? Então vai ficar salvo, o pessoal no IGTV, esse bate-papo aí sobre sexualidade na infância. Queria muito te agradecer e queria que você dissesse um pouco das tuas redes para o pessoal poder te acompanhar. Eu que agradeço, Paula, e o convite de estar aqui com você nessa tarde. Adorei, foi uma conversa bem legal. Eu fico horas falando. E por isso eu tenho os meus canais também, né? Porque eu fico horas falando. Já vim de uma live hoje que eu fiz às 13 horas sobre namoro na adolescência. E agora com você. Os meus canais é o Instagram, no Instagram Lena_Vilela, depois você pode pôr aí no seu canal para as pessoas que te seguem. No YouTube, Lena Vilela, e no Facebook, lenavilela.educadora. E tem o meu site, que é lenavilela.com.br. Lá Perfeito. Tem todos os meus artigos, tem todos os meus vídeos, tem como você chegar ao meu livro, tem como você chegar aos meus e-books, tem como você saber o que é o Papo Firme, esse método que eu construí, né, especialmente para ensinar pais e mães a falarem sobre sexualidade com seus filhos, como que cria esse ambiente, como que a gente faz essas perguntas, como que a gente faz aquele filho que não quer falar com a gente, falar com a gente. Então, tudo isso está no método Papo Firme, e que vai ter lançamento dele daqui a 2 semanas, eu vou estar lançando. Opa, né, então as pessoas que se interessarem, entra lá no meu Instagram, ou
no meu Face, ou no meu YouTube, ou no meu, né, no meu Então, pessoal, site. acompanhem lá, Lena Vilela. Quem quiser acompanhar aqui o Sexo Explicando, agradeço a todo mundo e um beijo grande.